Boa noite a todos. Estamos aqui hoje à noite para mais uma live e o nosso tema desta noite serão os círculos de homens. Então, vamos receber dois integrantes de movimentos masculinos, o Antônio Scatolin e o Eduardo Viana, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância dos homens se reunirem com outros homens e aprenderem a serem homens com outros homens. Qual é a importância desse tipo de movimento? Quais são os benefícios? Então a gente vai receber aqui o nosso primeiro convidado, Espaço Araquã. Eu vou pedir para o Eduardo dar um oizinho aí para a gente, Eduardo, que daí eu consigo te enviar o convite. Basta que tu me mande um alô. Chegando o Sidney, prazer que tu estejas aqui conosco também, Sid. Espero que muitos homens estejam aqui essa noite para a gente poder e também receber perguntas. Eu gostaria que as pessoas participassem, que pudessem fazer essa interação com a gente. Oi. Eduardo está chegando. Oi. Oi. Boa noite. Tudo bem, Karina? Tudo. Boa noite. Prazer ter a tua presença aqui com a gente hoje, para a gente poder elucidar aí o pessoal que está curioso a respeito do que sejam esses círculos masculinos, a respeito do que se aprende entre homens, né? Quais são os benefícios, o que as pessoas podem esperar desse tipo de trabalho. E vou chamar também o Antônio, que é o meu companheiro, que também participa de movimentos masculinos, para essa conversa. E o Antônio está chegando, é isso aí. O nosso segundo convidado sou eu. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Antônio? Tudo bom? Prazer em vê-los. Estou aqui mesmo. É um grande prazer. Ao lado da minha esposa, tudo bem? Então, esta semana, olhando um pouquinho na internet sobre movimentos masculinos, eu copiei um parágrafo que me chamou a atenção de um texto de um site, onde dizia o seguinte: os homens são duros, violentos, insensíveis. Resposta: não. Naquela sala todos já tinham reconhecido que ser homem é muito mais do que isso, e queriam respostas e respaldo para descobrir o que de fato é ser homem atualmente. Então ele citava um grupo de homens que estava reunido para assistir o filme O Silêncio dos Homens. Então foi uma oportunidade em que eles se encontraram e depois ficaram para compartilhar o que vem a ser homem nos dias de hoje. Então eu gostaria que vocês dois se apresentassem, dissessem o nome, qual é a referência de vocês de movimento masculino, né? O que vocês fazem, idade, se quiserem, para a gente começar o nosso bate-papo. Então vou pedir para o Eduardo começar. Tá bom. Bom, Eduardo, né? Eduardo Viana, aqui do Araquã. Eu estou com 63 anos de idade. Desde os 42 eu participo do grupo um grupo de homens, né? Mais especificamente é o Guerreiros do Coração, que nasceu no Rio Grande do Sul e hoje tem vários espaços de encontro nos estados do Sul, Brasília e Rio de Janeiro. E é isso, né? A apresentação é essa, né? Eu vejo que para mim foi um divisor de águas fazer parte do movimento de homens, né? Que a partir dali minha vida começou a ter um outro... Na verdade, eu comecei a ver a vida diferente, a caminhar diferente na existência. Uhum. Então são mais ou menos 20 anos, Eduardo, que tu começou essa caminhada. É por aí, 20 anos, sim, 20 anos. A pandemia que nos afastou um pouco, né?
Sim. Mas sim, 20 anos que a gente está nessa luta de, através na reunião com outros homens, buscar o autoconhecimento. Buscar aquilo que você leu ali no texto, né? O que é ser homem. Uhum. E o Antônio? Então, boa noite para todos. Meu nome é Antônio Scatolin. Eu sou italiano, moro aqui no Brasil há mais do que 20 anos. Sou casado com esta maravilhosa pérola que está ao meu lado, a Karina. Sou casado há 20 anos com ela, mas é bastante tempo. Então, eu me aproximei no trabalho com os homens mais ou menos uns 10 anos, por aí. É quando eu comecei a fazer o pós em psicologia transpessoal. E nesse momento, depois daquela mudança que foi com o Eduardo, uma visão diferente do que tu tem da vida. E aqui se poderia começar a falar de várias coisas. Mas a partir daquele momento começou uma outra trajetória, uma outra visão, uma outra maneira de encarar, uma outra maneira de conversar com as pessoas e, mais ainda, uma outra maneira para falar e escutar as pessoas. Não é somente falar, mas escutar as pessoas, porque tu deves saber te escutar a ti mesmo para conseguir escutar os outros. Nesse momento eu sou um instrutor, professor de ginástica chinesa, Tai Chi Chuan. Eu sou também professor de idioma. Também sou um terapeuta energético, como é que eu me chamo, porque eu trabalho mesmo, vamos dizer assim, no corpo das pessoas. Eu me sinto bem comigo quando eu falo disso, porque a trajetória quer demonstrar mesmo aquele bem-estar que cada um de nós tem. Então, essas coisas que estou passando é o bem-estar que, se estamos aqui nesse momento, é porque tem um motivo bem claro. Esse bem-estar é de dentro por fora para você todos. É isso. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo e te perguntar, Eduardo, o que te levou a buscar um grupo de homens? Porque isso não vem do nada, né? Não é algo que de repente a gente resolve, né? O que estava acontecendo na tua vida naquele momento e por que um grupo de homens? Qual foi o que foi que te tocou naquele momento que te levou a essa busca? Para mim, Eduardo? Para mim? Isso. Bom, eu estava numa caminhada já, eu estava com 42 anos de idade, casado, pai de 3 filhos, né? A situação em casa estava, vamos dizer assim, dentro de uma normalidade, vamos dizer assim, a profissão também, né? A carreira, mas eu estava extremamente insatisfeito. E em determinado momento me caiu na mão assim um panfleto com sintomas de diversas doenças. E na doença da depressão, eu vi que eu estava meio que gabaritando naqueles sistemas ali, né? Naquelas possibilidades. Já não estava insatisfeito, aí eu comecei a me dar conta que, quem sabe, eu estava realmente entrando numa depressão. Por isso toda a minha falta de energia e falta de tesão pela vida, né? Sim. Eu acabei caindo, fui fazer yoga ali em Tubarão, com a Santana. Dali eu fiz todo um trabalho energético, de saúde, com acupuntura, né? Com Jefferson, Dr. Jefferson, ali de Gravatal. E depois de um ano ali com ele disse, olha, o físico está muito bom, agora você precisa ir para o Guerreiros do Coração. Disse, que diabo é isso? Que tratamento é esse, né? Disse, o que eu podia fazer por ti é isso. E a esposa dele, a Mônica, também chegou e disse, não, Eduardo, te dar esse presente, vai atrás. E aí eu comecei a ficar, não foi no primeiro ano, eu fiquei com medo, na verdade, confesso, né? Medo eu vi de que quê? ia mexer do desconhecido. Eu estava numa fase que tinha controle de tudo. Tá? Então, esse é um problema dos homens, né? Nós achamos que temos tudo sob controle e não temos controle de coisa nenhuma. E quanto mais tempo passa, menos sei.
né? Menos controle, menos... Bom, fiquei com medo o quê? De confrontar as minhas próprias problemas, minhas próprias sombras, minhas próprias dúvidas. Fiquei com medo do espelho, né? Mas, enfim, acabei... E é interessante, porque a recomendação da Mônica foi porque o Jefferson tinha passado por esse processo e ela sentiu em casa o que é um homem que participa de encontro de homens. Como mudou. E ela dizia isso. E aí eu entrei. A esposa do acupunturista, do que tinha consultado. do médico, né? Esposa dele. E aí, então, eu entrei. Isso foi lá nesse quadro, 2004, né? Então, sei lá, 2002. Enfim. E aí eu fui fazendo os trabalhos, mergulhei de cabeça e fiz todo o processo ali com eles, aquele ano. Continuei no ano seguinte, no que eles chamam de segundo ciclo, e cada final de encontro tem um rito. E esse rito é vamos dizer assim, é um olhar mais profundo para si mesmo, né? A gente passa por experiência que se depara consigo mesmo, né? Eu não fui nesse segundo ciclo, achei uma desculpa qualquer lá e não fui, estava com medo. E aí depois, no outro ano, eu fui, e a partir do terceiro, quarto ano, aí eu não corri mais. Aí eu vi que o caminho era esse mesmo. A questão de saúde, a questão de relações em casa, a questão de... Enfim, tudo aquilo no trabalho modificou totalmente. Totalmente. A minha forma eu trabalhava no judiciário, a minha forma de encarar os superiores, os magistrados, os promotores, mudou totalmente, né? Porque eu estava num masculino doentio, no masculino fraco, no masculino limitado, extremamente limitado, né? E também encarar minhas luzes, né? Na verdade, a gente não elimina a sombra, isso daí é bem claro, mas a gente vai tomando consciência do potencial, da sua luz, da sua sombra, da sua fraqueza, e vai caminhando com tudo isso. A gente busca o coordenador dos guerreiros é o Mauro Posati. Ele sempre diz que é a busca do homem inteiro. O que é o homem inteiro? É o homem com sombra e luz, né? Só que ele está consciente disso. Sim. Né? E a partir da consciência, tudo muda. Né? Tudo muda, porque não deixa de errar, mas percebe quando erra, um passo atrás, procura corrigir o que for possível, se não é possível, pede desculpa, reconhece e vai em frente. Quem sabe na próxima não erra, não machuca, não ofende, não magoa, né? E assim vai. Esse foi a minha entrada, né, no trabalho, e continuo, né? Até hoje eu me dou conta assim da educação dos filhos, por exemplo, né? Quanto padrão que eu repeti que não tem nada a ver com a minha visão de mundo. Por quê? São coisas que foi a educação, a formação me condicionou, eu aceitei e passei para frente, né? Então hoje busco reconsiderar tudo, todas as minhas ações, todas as minhas, né? Mas enfim, o que eu digo para todos os homens, todos que chegaram até aqui foi com a ferramenta que tinha, né? Que tem. Se a gente quer melhorar, a gente pode afiar as ferramentas. Eu acho que o movimento faz isso. Os homens se encontrando, eles afiam a ferramenta que dará ao mundo, que é o autoconhecimento, que é o olhar para si. Sim. Mas então, essa foi a porta da entrada para mim. Foi uma quase depressão. Sim. Agora eu vou perguntar então para o Antônio. Como companheira do Antônio há mais de 20 anos, nós fizemos ambos o curso de Psicologia Transpessoal. Sim, 2012. E eu percebo na convivência com ele que estar no movimento dos guerreiros, ou estar num grupo de homens durante um ano, que foi o tempo, né, quando tu começaste, modificou muito mais o Antônio do que a própria psicologia transpessoal, os 2 anos de psicologia transpessoal. Então eu gostaria que ele conversasse um pouquinho a respeito disso, que tu nos contasse se tu concorda comigo, se tu também sentiu dessa forma, e qual foi a diferença, né, de estar num curso
com homens e mulheres, que era um curso misto, como o Eduardo também participou, né? E a vivência com os homens, que eu acredito que tu nunca tinha passado por essa experiência. Não, então, são duas coisas diferentes. Não tem uma coisa igual a outra, porque a psicologia transpessoal foi, vamos dizer assim, o início de uma mudança radical, porque 2 anos e meio, e são 2 anos e meio onde tu entra dentro de ti, comparando a tua vivência com outras pessoas. A psicologia transpessoal foi o clássico divisor de água. Porém, lá partiu de verdade a minha trajetória. É a trajetória de cada um, mas naquele momento eu precisei ir atrás e me aproximar sempre mais de mim, porque quanto mais tu te procura, quanto mais tu consegue te comparar com os outros, porque tu deve te procurar sempre, né? E quando eu comecei Os Guerreiros do Coração, que foi 2014, se não estou errado, foi um grande desafio. Mas enfrentei, como que disse Eduardo, tranquilo, no sentido, vamos lá. E não foi desafiador, muito desafiador, porque foi uma coisa completamente fora, com o grande Luiz Jacques, né, que foi o nosso facilitador. E foi completamente, na verdade, foi completamente uma novidade. Porém, como é que eu digo, é bom enfrentar sem se perguntar muito e ter a possibilidade depois de dizer, eu fiz. É melhor se arrepender de uma coisa que tu já fez, não de uma coisa que tu nunca experimentou. É isso que eu digo. A coisa mais importante, a meu ver, é como é que estava dizendo Eduardo antes, é te perguntar o que às vezes tu está sentindo dentro de ti. Eles falavam de sintoma, falavam, né, do medo. Às vezes eu tinha medo, não fiz, depois passei mais adiante. O medo, normalmente a gente está sempre atrás de sentir o medo como bloqueio. E eu sempre, a gente conversa agora o famoso medo, quando tu pergunta para alguém que tu tem medo. Pergunta para uma pessoa o que tu tem medo, tu vai sentir dezenas de respostas diferentes. Tá? Tenho medo de ficar doente, tenho medo de morrer, tenho medo de ficar sem trabalho, tenho medo, sei lá. Mas é difícil que uma pessoa vai te dizer tenho medo de viver, que é a grande verdade. Ter medo de viver é aquilo que as pessoas têm dentro e não conseguem encarar. Então, com um grupo de homens, posso dizer que eu consegui sentir essa diferença. Um grupo de homens, compartilhando com outras pessoas, eu senti mesmo uma grande dádiva, porque tu sente a experiência do outro comparando com a tua, e é maravilhoso esta troca. Esta troca é a coisa mais linda que tem, a meu ver. Esse é um assunto bem bonito, bem importante. E vou perguntar para o Eduardo, né, que está nesse movimento há mais tempo, que também está na vida há mais tempo, né, Eduardo? Por que tu achas, Eduardo, que os homens são tão mais resistentes do que as mulheres para estarem nesse tipo de trabalho, né? Não só na transpessoal, a gente que cursou, que a gente via turmas com 30, 35 pessoas, onde às vezes 5, 6 eram homens, o restante eram mulheres, né? Então, no geral, nesse tipo de trabalho que tem a ver com o autoconhecimento, a gente vê que as mulheres, elas aderem com uma facilidade muito grande, e os homens já ficam mais nessa postura defensiva. Qual é a tua percepção sobre isso, Eduardo? Por que esse medo? Eu acho que ele tem a ver com a própria formação do homem na sociedade, né? Os homens da minha época, vamos dizer assim, mais uma geração, 2 atrás, 3, hoje não está bem assim, né? Mas nós fomos formados para trabalhar, para produzir, né? Quem é da elite, na classe social mais elevada, ela está num meio social que a conduz a coordenar a sociedade. As classes inferiores, a média dos operários e a mais baixa,
ricos e até dos miseráveis, está aí para trabalhar, para produzir em quantidade para a elite continuar dominando, né? Basicamente é assim que eu vejo, né? E é assim que parece que é, né? Então quem é da elite sempre vai se manter na elite com uma outra visão de mundo, uma visão de mundo de controle, de dominação, e vê naturalmente isso, né? Eu sou não sou da elite. Eu me vejo hoje olhando para trás, eu já digo assim, adestrado, e a nossa faixa etária e essa classe social é adestrada para produzir, trabalhar, trabalhar, trabalhar e não questionar, né? E nessa linha, o homem tem uma posição e uma postura clara, que é não chorar, não reclamar, dar conta do recado que é proposto e produzir, né? E nessa linha disso aí, não se abre espaço para sentimentos, emoções, choro, reclamações, né? Mesmo porque aquele que reclama, aquele que chora, aquele que, enfim, olha para dentro de si, já no meu tempo de escola era um mariquinha, era um frouxo, era não sei o quê, era viadinho e aquele monte de coisa que, sim, dentro de uma sociedade, de uma necessidade de pertencimento, não, isso eu não quero. E aí a gente vai se moldando na sociedade. Eu quero pertencer a algum grupo, e que grupo que eu quero pertencer, né? Sim. Então, assim, eu vejo que os homens foram conduzidos e são conduzidos como manada, num sentido, onde a sociedade replica essa conduta de condução, né, pela aceitação do comportamento do outro ou não. E aí a gente vai dentro dessa linha onde que procurar socorro é coisa de fraco, é coisa de mulher, chorar é coisa de mulher. Está bem claro o que é de mulher e o que é de homem, né? Sim. E nessa linha de trabalho, de conduta, a gente vai resistindo, assim, mas por que eu vou procurar um médico? Eu sou forte. Para que eu vou procurar psiquiatra, terapia? Isso é para louco, eu não sou louco. Sim. E não são lógicos, né? É verdade. Quando se encontra com grupos, todo mundo querendo se autoafirmar, na adolescência, na juventude, é um monte de mentira, né? Um é mais mentiroso que o outro, né? É capaz, é namorador, é sexualmente ativo, e assim vai. Que a gente vê essas conversas, esse tipo de conversa vai se prolongando. No happy hour na empresa, é na saída do colégio, a gente vai ver o quê? Um monte de querendo, jogando as suas frustrações por outras no mundo de fantasia. Sim. Né? Então, o que se busca? Eu vou entrar num grupo para abrir meu coração, eu tenho um pouco medo, porque a minha realidade, a realidade que o mundo me mostrou, o meu meio social, só quer competir, quer mostrar, sim, quem é mais forte. Se eu me mostrar fraco, eu estou, vamos dizer assim, em desvantagem. Na competição que é a nossa sociedade, a gente vai fugindo desse embate, né? E muitas vezes, o que eu tenho visto, que a gente tem visto assim, nesses anos de grupos, é que os homens entram no grupo no momento de crise. Como eu entrei, né? Então é na crise pessoal, é na crise no relacionamento. A grande maioria dos homens entraram porque a mãe ou a mulher mandou: se você vai lá, a nossa relação está acabada, né? Para não ir num terapeuta, então eu vou no movimento de homens. E terapeuta é coisa de louco. E então tem toda uma formação social, tem toda uma construção mentirosa para cima da gente, e a gente engole isso como verdade absoluta e foge daquilo que é o mais importante, que acho que é a verdadeira sentido da vida, é o olhar para dentro, é o se conhecer, é o acesso ao coração, não é? A gente diz mesmo, sim, que a viagem mais longa que um ser pode fazer é do cérebro ao coração. Sair da razão para entrar na emoção e no sentimento é muito difícil, é muito difícil. Precisa muita coragem para abandonar toda uma construção que se foi feita ao longo de uma vida, para admitir a possibilidade de que, bom, não é a razão que manda, é o equilíbrio entre a razão e o coração. Mas a balança está tão para a razão que para voltar para o coração, talvez a gente tenha que fazer um esforço muito maior,
né? Então eu vejo que essa é a dificuldade maior. E outra, a gente tem visto também, muitos homens frequentam o primeiro ciclo, o primeiro ano, quando começa a ficar perto do coração, não voltam. Quando a emoção começa a bater, corre. Por quê? Naquele momento ele não está preparado para olhar para si. Ele não está preparado para sentir, né? É aquelas coisas do medo. Esse era o meu medo quando eu não entrei. Sim. Esse é o meu medo quando eu fugi de um rito, né? E quantos homens fogem dos ritos? Porque a gente pressente que naquele rito que a gente chama, mas é uma imersão, e aquele momento ali vai ser um momento crucial para olhar para dentro. E eu estou preparado para olhar para dentro? Então, muitas vezes a gente corre. Aí vai correr do terapeuta, vai cair em alguma fuga mais autorizada, álcool, esporte, sei lá o quê, né? Namoros, enfim. Mas mas eu acho que fundamentalmente é a nossa formação, a formação da sociedade. As novas gerações não. Estão chutando até o trabalho hoje em dia, né? Estão questionando a forma de trabalho, estão questionando tudo. Que beleza. Eu acho que o mundo caminha para melhor, né? E o grande desafio é nós mais velhos, mais vividos, é aprender a viver com as novas gerações, né? Porque hoje está mais fácil ser sensível, hoje está mais fácil dizer o que sente, dizer o que chorar, é mais fácil ficar sensível a uma emoção, a sei lá, a arte, a coisas assim, enfim, né? Então, penso que a nossa formação lá atrás estava muito rígida demais. Eu vou aproveitar essa tua fala e vou fazer uma pergunta para o Antônio, depois, se o Eduardo quiser complementar. Mas a gente ouve muito falar que... Boa noite, Francisco, amigo nosso aí presente na live. Que bom que os homens estão aqui. A gente ouve muito essa fala de que os homens estariam perdidos atualmente porque a posição de provedor que eles tinham nas décadas passadas, né? De lá para cá, digamos assim, dos últimos, acho que 30 anos, mais ou menos, essa posição de provedor e de procriador, ela foi se transformando, né? Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, a realidade brasileira, pelo menos, que a maior parte das famílias, quem provê é a mulher, né? Quem provê não só financeiramente, mas quem provê os filhos, porque são muitos casos em que o homem sai fora e a mulher fica sozinha, tendo que cuidar da casa e dos filhos. E a própria questão da procriação, hoje também isso já mudou, né? Eu conheço mulheres que vão atrás de um banco de sêmen, eu conheço mulheres que adotaram crianças sozinhas, não tendo um companheiro. Então, vocês concordam que essa mudança da posição feminina, né? E eu vou falar do que eu conheço, que é estar com mulheres, né? Em grupos de mulheres, vejo muito elas trazerem essa queixa a respeito de companheiros emocionalmente imaturos e de que elas têm que ser o homem da casa, né? E isso, inclusive, no que diz respeito a nós mulheres, é algo que a gente tem trabalhado muito para que a mulher saia dessa energia essencialmente masculina, que é a energia de ação, e volte para a energia dela, né? Então, são duas situações muito frequentes nos grupos femininos. A reclamação de companheiros imaturos, que muitas vezes são o filho, né? Além de elas terem filhos, ela tem esse outro filho e não um marido que ajude ela na educação desses filhos. E, paralelamente, essa questão da mulher ter que sair dessa posição, né? Dessa energia prevalentemente feminina, né? E entrar de sola e muitas vezes atropelar o marido, atropelar o companheiro, porque ela acaba tendo que entrar num papel que não é o dela. Então, Então primeiro eu
Ela falou tanto que eu me perdi, mas a pergunta não entendo mais o que eu devo É dizer. Não, verdade tô que brincando. vocês estão se sentindo perdidos? Tô brincando, então. É melhor brincar um pouquinho, mas o homem, em geral, sim, ele está, a meu ver, mais perdido do que a mulher. E isso tem muito a ver mesmo com a falta do homem de procurar se sentir, se procurar nesse sentido. Sentir é sentimento. Sentimento é a palavra certa. Ele recusa se sentir, por quê? Porque não é necessário. Em geral, é isso que acontece em um tipo de sociedade como a nossa, que se eu que venho da Itália, vou dizer para você que estou aqui há 20 anos, mais ou menos, mas na Itália é mais ou menos a mesma coisa, porque tem muitas coisas parecidas, é isso que eu quero dizer. O homem, em geral, não procura o próprio sentimento. Claro, as coisas mudaram muito nos últimos 20 anos, em vários países. Agora estamos em um momento de transição, não vamos analisar todas as coisas que está acontecendo nos últimos 2 anos, etc. Mas sempre foi que a procura do homem pelo mais fácil, para não sentir, é a grande armadilha dele mesmo. Então, não procurar sentir é o que o homem sabe fazer melhor. Não sinto, porque assim vou em frente, não tenho onde me queixar. E quando que cria família, vai começar a ter a possibilidade de ter um filho, ou só de namorado, as coisas vai começar a ter esse tipo de problema que se tu não criou antes a possibilidade de encontrar uma solução, tu deve antes e depois solucionar. Porque o sentir faz parte de nós ser humano. Sentir é porque nós temos sentimento. Sentir porque temos o coração. E o coração, o cuore, como que se diz, é mesmo feito de sensações. Se tu gosta de viver, tu deve sentir. Se tu quer sentir, tu gosta de viver. Esta é a minha resposta. Claro que eu vou deixar agora ao nosso mais experiente Eduardo dar uma avaliação melhor. Melhor não, né? Pode ser diferente, mas melhor não. O que eu vejo está dentro dessa mesma linha da questão da formação, né? Enquanto nós homens fomos criados para, como você falou ali, né? Para provedor e procriador, né? Em algum momento da história a situação mudou, a mulher abriu campo de trabalho para a mulher e vejo que assim a mulher, como estava socialmente numa visão inferior e se trabalhava para que a mulher não manifestasse seu potencial, né? Através do trabalho a mulher viu uma forma de se libertar e isso foi de uma forma tão forte e intensa, né? Que deixa os homens atônitos mesmo, né? E tem a questão também que o mercado também favoreceu veio aceitando essa mão de obra feminina, porque por mais qualificada que seja a mulher, ela também passa a receber menos que o homem, nessa visão machista da sociedade. Então foi duplamente. A mulher viu uma forma de escape dessa pressão, mostrar que sair dessa dependência e dessa forma de subjugação, de subjugada, né? O mercado viu uma possibilidade de ganhar mais pagando menos e os homens foram vendo essa situação toda sem reagir, sem perceber, né? O machismo os preconceitos em geral, né? Mas essa atitude machista, ela é assim extremamente limitante, né? Para o homem também. Embora eu veja que o machismo ele nasce não, ele se mantém e continua através da mulher, né? Porque é a mulher, através da mãe, a esposa, que também traz esse padrão ancestral de uma certa submissão ao homem, que fica mantendo esse machismo. Né? Então, sim, muitas mulheres que acabam assumindo o controle da família, assumindo todo o controle da casa, de certa forma, ela faz, por um lado, é um espaço que fica vago pelo homem que está na dúvida, perdido, que alguém tem que preencher.
né? Então a mulher vai preencher por um impulso natural de que aquele espaço tem que ser preenchido, mas muitas vezes é por um instinto maternal também, né? Muitas reclamam, eu tenho um filho-marido, um marido que é filho. Tá, mas se eu olhar para trás, quem foi o responsável de assumir, transformar o marido em filho? Não foi a própria mulher? Não foi ela que deixou se levar por uma situação sem questionar? Né? Então, os homens estão perdidos. Mas e as mulheres estão ajudando os homens? Estão fazendo esse papel de, não, vamos juntos criar uma nova sociedade? Também não. E muitas mulheres também, nesse afã de manifestar toda a sua energia, todo o seu poder, toda a sua energia ativa e proativa, então se aposta da energia masculina, né? Ela acaba extrapolando, e eu tenho observado assim, muitas que chegam assim em cargo de poder, elas têm umas atitudes do masculino cruel, do masculino frio, que ela identificou, que ela conheceu na sua história de vida, né? Acaba repetindo o padrão. Sim. Então, em vez de ter um líder frio, cruel, um homem na liderança frio e cruel e calculista, que só quer resultado em estatística, a mulher assumiu, extrapolou e está fazendo o mesmo papel. Né? Mesma coisa. Mesma coisa, e aí fica até pior. Porque aí tu olha para a mulher, tu espera, bom, ali quem sabe vai ter um bom senso, né? Ela está no poder, mas tem a energia feminina que vai dar uma amaciada nessa situação. Assim, uma equilibrada nessa energia. Mas não. Acaba assim, sendo mais radicais e mais... São os desequilíbrios, né? É o masculino em desequilíbrio. Sim. E o feminino em desequilíbrio. Sim. Né? Porque todos nós temos as duas energias, masculino e feminino. Né? Mas aí, o que aconteceu? Os homens ficaram meio perdidos, deixam de manifestar sua energia masculina, ficam com medo de manifestar sua energia feminina e fica um bloqueio. As mulheres têm o seu feminino, estão com o seu masculino pronto para trabalhar, viu uma brecha e estão dominando. A gente vê nos concursos públicos o número de mulheres e de rapazes, de homens. Tem vaga para concurso, eu vejo ali no judiciário, tem 1.000 inscritos, 900 são mulheres. Sim, não tem rapazes para fazer esse concurso. Onde é que estão esses homens que não fazem nem o concurso? Nem vão prestar a prova. Né? Então, é interessante isso. Né? E pode ver listas de concurso, listas de aprovados em vestibular. As listas em geral, vê 20 mulheres, um homem, mais 30 mulheres, outro homem. Né? E outra coisa que me chama a atenção, as melhores notas são mulheres. Sim, os homens deixaram de pensar, né? Então, os homens estão perdidos? Estão, mas as mulheres também não estão norteadas. Sim, ambos estão em desequilíbrio, né? É o que a gente percebe. Tem uma psiquiatra italiana, que até foi o Antônio que me apresentou, a Erika Poli. Ela tem um livro muito interessante que se chama Anatomia do Casal. E nesse livro ela fala que existem diferentes tipos de relação, né? Então, casais que se unem por necessidade, por exemplo, casais que se unem pelo desejo, outro exemplo, né? Daí ela fala do casal que está em processo de aprendizado, né? E o último seria esse casal que já chegou no momento onde essa relação se dá de um inteiro para outro inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que o ideal seria que as pessoas se unissem quando a mulher está inteira e o homem está inteiro. E aí eles não vão se unir nem por necessidade e nem por desejo. Eles vão se unir porque os dois estão na sua inteireza. E aí eu vejo a necessidade do autoconhecimento, né, Eduardo? Porque assim, como a maior parte das mulheres que vai em busca desse autoconhecimento, a mulher está mais aberta para isso, a mulher caminha com uma velocidade maior, e aí muitas vezes isso trava o relacionamento, porque ela está se buscando, ela está andando, e aí ela olha para o lado e ela vê o companheiro que estacionou. Né? E aí a gente vê muitas vezes a relação que não está mais conseguindo, um não está mais se encaixando no outro. Então eu vejo a necessidade de ambos seguirem se trabalhando.
para que ambos sigam crescendo, como homem e como mulher. Sim, que é o ideal, né? No fundo é o ideal, estar junto, caminhar juntos, né? Na mesma, com olhar na mesma direção, né? Sim. Mas estar junto, eu acho que tem muito a ver também com estar sozinho, no sentido, Sim. se tu te olha e tu te vê, tu consegue depois ver o outro, e vice-versa, no sentido, quando que tu está junto com alguém é porque tu consegue te ver, tu consegue te sentir. Uma vez perguntaram, muito tempo atrás, perguntaram para o famoso George Gurdjieff, grande mestre, o que é o amor, assim, o que é o amor? O amor, ele diz, então ele pegou uma plantinha que ele tinha com uma flor, ele diz, olha, você deveria por iniciar cuidar desta flor. E parecia que estava tudo lá, coisa, não, começou agora, né? Comecei o assunto, peraí. Agora tu vai começar a cuidar desta flor, e tu continua cuidando desta flor, e tu vai, tu vê aquele gatinho que passa na frente, tu vai cuidar também daquele gato. Então tu cuida da flor, e tu vai cuidar do gato. Depois, tu vê aquele cachorro lá que passou, bom, agora tu cuida da flor, tu cuida do gato, e tu cuida do cachorro. Então tu vai cuidar da flor, do gato e do cachorro. E tu vê aquele cavalo que está lá fora, porque tu tem um cavalo. Então agora tu vai cuidar da flor, do gato, do cachorro e do cavalo. Só depois de quando que tu consegue lidar com tudo isso, que tu cuida de todos, a flor, o gato, o cachorro e também o cavalo, somente lá tu pode te aproximar um ser humano e começar a amar de verdade o ser humano. Fiquei de cara quando eu escutei a primeira vez. Porque eu disse, antes de amar um ser humano, deve amar todo mundo. Não é brincadeira. Exercitar o cuidado, né? Exercitar o cuidado que para a mulher ele é muito mais natural, né? A mulher já nasce cuidando. E eu, né, nisso que tu fala, eu vejo o exercício do feminino no masculino. Claro. Né? O homem exercitar o cuidado, né? Acolher a sua porção feminina, que como tu falaste antes, né, Eduardo? A mulher tem a sua porção masculina e feminina e o homem também. Então, esse é o equilíbrio que a gente fala, né? Buscar o equilíbrio é isso. É a mulher equilibrar essas duas energias dentro dela e o homem da mesma forma. Sim, essa busca é isso que a gente busca trabalhar e busca trazer no encontro de homens, né? E isso a gente faz muitas vezes, assim, naturalmente na fala de um homem sobre uma determinada situação, por exemplo, determinado assunto. Se tem 4, 5, 6, 10 homens, cada um dá o seu ponto de vista, isso a gente capta, né? Um pouco de sensibilidade, com o tempo a gente vai aprendendo, a forma mais sensível, mais insensível, quando flui a energia feminina na fala daquele homem, quando flui uma energia exclusivamente masculina, mas a gente aprende com olhares diferentes sobre o mesmo tema a rever o nosso próprio posicionamento, a nossa própria forma de encarar. E assim a gente vai desmanchando aquela rigidez de posicionamentos, paradigmas, né? E consegue naturalmente ver, né? Naturalmente ver, não, eu posso olhar diferente. E é muito comum, por exemplo, uma pessoa tem lá e chega se descabelando no encontro, eu tô com um problema assim com meu filho. Aí põe na roda lá e, meu filho tinha um problema assim, mas nós resolvemos assim. E fala com uma naturalidade, com uma simplicidade, que a pessoa assim, ele teve um olhar assim mais flexível, mais feminino para a situação, aquele segundo homem, que o primeiro, na sua rigidez, na sua visão extremamente masculina, firme, trancada, congelada, não conseguia ver. E nessa conversa natural que fluiu, ninguém julgou ninguém, ninguém opinou na vida de ninguém. Cada um expôs a sua experiência de vida. Só nisso já dá uma equilibrada na energia. Eu não preciso ser tão rígido assim. E o fato do outro ser flexível, aceitar aquela situação, também não foi o fim do mundo.
a gente aprende assim com a convivência no grupo a olhar o mundo diferente. E isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é muito rico. Né? Sim, sim. E já introduzindo um pouquinho o que vai acontecer nesse sábado, né? Eu sei que vocês vão se encontrar nesse sábado, os homens, no teu sítio, né? No sítio Araquã. E se algum homem estiver aqui nos acompanhando e tenha curiosidade de saber o que acontece no encontro de homens, como que vai ser no sábado? O que que esse homem pode esperar? Como que funcionam esses encontros? Bola para o Antônio. Antônio, nesses então, encontros, que é o nosso coordenador. Então, eu vou dizer, né, a última pessoa que me perguntou me disse, mas o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu dizia, calma, olha, tu pode entrar quieto e sair calado. Ah, então vou, então não tem problema nenhum, então vou. Então, esta é sempre a pessoas que quer saber o que vai acontecer. Já antes da pandemia, a gente tinha um grupo aqui em Bituba, onde a gente mora, eu e a Karina. Esse grupo chegou a ter 10 pessoas, mais ou menos, e estava, antes da pandemia, funcionando bem. Uma vez por mês a gente se encontrava, sem nenhum tipo de custo. É importantíssimo fazer maneira de trabalhar o grupo como é homem, e estava funcionando bem. Depois que a pandemia deu uma paradinha, e começamos, no final do ano passado, de novo, novamente, a ter o grupo ainda em ação. O círculo dos homens estava funcionando sem nenhum tipo de, entre aspas, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de dogma. Na verdade, não existe dogma, não existe regra, existe só o comprometimento contigo mesmo. Existe só a vontade de se encontrar. Quando quer horário, como é sábado, vai ser sábado às 3 horas da tarde, a gente deve só se encontrar se tu tem vontade de ir lá. E claramente o trabalho, como é que eu disse antes, que tu deve fazer é entrar quieto e sair calado, ou participar com a tua experiência, comparando a tua experiência com aquela dos outros, escutar os outros, dizer o que tu pensa, dizer o que tu sente dentro, porque o trabalho é o sentimento. Esse é as emoções, esse é o nosso trabalho. Então, já está bem claro uma coisa, que não tem regra, mas a regra maior é mesmo esta, de ir atrás de ti mesmo. Eu posso deixar agora a palavra para Eduardo acrescentar mais. o que eu acho fundamental nos encontros, tanto nos encontros que a gente tem ali com o Antônio, ali no grupo de Imbituba, que vai ser aqui agora, como nos guerreiros, é o respeito pela individualidade de cada um. Tudo que é falado ali, fica ali. Né? O respeito pela opinião do outro, sem julgar. Ninguém é julgado. Cada um que julgue a si mesmo. E olhe lá. Né? E isso é fundamental, porque criar um campo de confiança, de cumplicidade. O que nós temos em comum? Nós somos todos homens. Tá? Independente da orientação sexual, pontos específicos do masculino, todos nós temos. E é essa visão para essa situação da psique masculina que nós vamos clarear para nós mesmos. Né? Então, o fato de estar num lugar seguro, de não ser julgado, ter a certeza que não ser julgado, conheça-se ou não, o que falar ali vai ficar ali. Não se comenta, o fulano tem essa situação. Não, nada disso. Tanto a gente se compromete com essa situação, como quem for também já tem que ter isso bem claro. Tudo que ele ouvir ali vai ficar ali. Tudo que ele falar ali, essa confiança do masculino. Nós estamos numa sociedade que não tem ritos e não tem aquela história do ancião, né? O ancião que tinha na aldeia, a quem a tribo poderia chegar e recorrer. Nós não temos conselho como tinha nas antigas tribos, onde o grupo se reunia para discutir os seus problemas de grupo. As mulheres vão para o espaço específico de mulheres, resolvem as questões do feminino. E os homens?
Então nós estamos criando esse espaço, voltando como lá atrás os ancestrais tinham esse espaço, e vamos ver, vamos colocar as nossas questões. Se quiser que o grupo dê a sua opinião, o grupo dá a sua opinião. Mas se só quer falar para desabafar, também tá legal. Porque uma coisa interessante e é terapêutico, quando a gente fala aquilo que nós temos como problema, como desafio, ele naturalmente deixa de ser tão monstruoso. Porque a gente consegue verbalizar aquele incômodo. Só um espaço onde a gente pode verbalizar o que incomoda, olha, 90% do problema está resolvido. Tá? Porque não que o problema está resolvido, mas a resistência a encarar o problema. Quando eu falei e eu ouvi a minha voz falando aquilo, não, mas aí, bom, já abriu o jogo. Já não tem mais resistência. Agora as coisas fluem. E aí a solução vem para nós mesmos sem que ninguém faça nada. Isso mesmo. O que eu acho interessante é isso, né? Né, Antônio? Tu pode confirmar isso, né? Aí, o que a gente fala ali acaba vindo a resposta. Um eco da própria voz e já vem a resposta, né? Isso é curador, né? Isso é mágico. Não, é palavra sagrada, palavra sagrada que tu falou, palavra sagrada, porque escutando somente a voz minha, exponendo mesmo, explicando meus problemas, etc., no final vou dizer, pô, mas falando assim agora, vejo que não tem nem mais um problema. Às vezes é mesmo assim que acontece. E aí, com esses grupos, nós criamos um espaço para que isso aconteça. Isso. Né? Isso. Onde eu falando aquilo que para mim é um baita de um desafio, eu mesmo já acho o caminho, que pode ser o caminho ou não, mas pelo menos aquela sombra, aquela névoa que me deixa sem condições de pensar, aquilo se dissipa. Aí Sim. Tem uma visão mais clara para resolver qualquer coisa, né? A Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, que estuda a vergonha, ela diz assim: a vergonha se alimenta do silêncio. Então, aquilo que nos envergonha, quanto menos a gente fala sobre isso, mais força aquilo vai ganhando e o monstro vai crescendo. Então, a partir do momento onde eu encontro um espaço seguro, onde eu posso contar as coisas que me envergonham, que às vezes eu estou achando que é uma coisa monstruosa e nem é. E nem é. Então, quando eu colocar aquilo perde força sobre mim. Isso mesmo. Né? Então, além de eu aliviar esse peso, eu estou abrindo espaço para que outras percepções sobre o mesmo tema cheguem. De pessoas, às vezes, muito mais experientes do que a gente, né? E agora eu queria perguntar para vocês sobre as idades, né? Então, se alguém está aqui nos escutando, tem essa curiosidade, mas qual é a idade para frequentar esse tipo de grupo? Existe uma idade? Não, então, eu vou dizer, eu primeiro, eu vou chegar lá sábado com uma pessoa que tem 71 anos, se não estou errado, 72, e deveria ter mais, eu tenho 54, deveria ter outras duas pessoas de 50 e alguma coisa. Então, eu acho, depois dos 18 anos até 80, para mim, deveria ser tranquilo, permitido. É importante isso. Nos guerreiros tem assim, a idade mínima é 17 a se completar até o final do ano, e a máxima, se tiver alguém de 120, pode ir, né? Porque é lindo, o rapaz de 17 anos conta uma coisa lá que a gente com 60, outros com 70, fica assim de queixo caído. Eu disse, mas que visão de mundo que eu, com essa idade, eu não consegui ter, né? Sim. Então, acho que a idade é a idade que você tem hoje, né? Acima de 18, tá valendo. Porque o que vale é a experiência de cada um. E a experiência não depende de classe social, não depende de nível de escolaridade, não depende de poder aquisitivo, não depende de cor, de raça, de religião, nada disso. Cada um tem a sua experiência. E uma coisa, né? Quanto mais variado for os homens dos diversos nichos da sociedade, mais rico se torna. Né? Claro. E é uma coisa, por exemplo, racismo. Eu não sou negro, não tenho uma experiência do negro. Só um negro pode dizer o que é sentir o preconceito na pele. Né? Sim. Não tem como.
Por exemplo, a questão de um judeu dentro dessa questão que está vindo à tona do nazismo. A experiência, o que ele ouviu em casa, dos avós e tudo mais. Só ele, eu não tenho essa experiência. Eu tenho outras que eu posso contar, né? Enfim, então essa é uma riqueza de detalhes, porque ninguém é melhor do que ninguém. Né? Enfim, nós somos todos vindos da mesma fonte. Então vamos aproveitar cada pedaço dessa fonte e enriquecer a nossa própria experiência, né? Através da acolhida da fala do outro. Né? E isso é muito bonito, e isso a gente só tem a aprender, né? Não vão passar a experiência de quem passou por isso, mas eu vou ouvir de quem passou pela experiência o que ele sentiu. E isso vai me dar um outro olhar sobre a situação. Então, eu acho que é rico, então não tem limite. Menos de 18 é complicado, né? Pela própria formação, tá? Mas daí para frente, que venha. É verdade, é verdade. Então, estão todos convidados, né? Sim, estão todos convidados para sábado. Que horas vocês vão se encontrar? Sábado a gente se encontra às 15 horas, às 3 horas da tarde, no sítio Araquã, em Pescaria Brava. Então, se alguém quer saber bem, é só enviar um alô para... Bom, se está no Instagram, depois a gente vai dar um jeito, mas no final a gente bota à disposição o nosso WhatsApp. Assim, alguém quer ter informações, posso enviar o endereço, etc. Não tem problema nenhum, com certeza. Isso, assim que a gente deixar essa live salva, eu vou colocar os nomes, né, do Eduardo e do Antônio, com os telefones. E se alguém tiver interesse em participar, eu acho que é importante dizer aqui que esses encontros são presenciais. Sim, são encontros presenciais e são gratuitos. Isso é importante. São gratuitos e são presenciais. Então, se alguém está nos escutando aqui que é de um outro estado, como eu estou vendo que tem pessoas aqui de Porto Alegre, infelizmente, neste grupo, vocês não vão poder participar porque teriam que estar aqui pertinho. Ou não, pode vir. Não, olha, saindo sexta, você chega sábado, não tem problema nenhum. Aí o outro movimento, que é o dos guerreiros que eu comentei, também não está tendo encontro agora por causa da pandemia. Mas quem é de Porto Alegre, quando eu abrir, vai ter encontro em Porto Alegre também, né? E aí também pode acessar lá o site www.guerreiros do Coração e ali se informam mais sobre esse movimento. Falamos esses dois porque é um movimento que nós participamos, mas existem muitos outros movimentos espalhados pelo país. Esses dias agora mesmo, hoje, eu vi ali um convite para uma imersão do masculino não sei o que lá, não é sagrado não. Mas enfim, que o objetivo também é esse, né? É esse olhar para o masculino, né? É o clube do Bolinha. Qual é as necessidades do Bolinha? Então é isso que a gente trabalha, sem mistério e sem medo. Isso, sem medo. Eu vou citar aqui 2 filmes que tem essa temática, para quem tem mais curiosidade, a aprofundar ainda o que seria isso, né? O filme Silêncio dos Homens, que foi lançado mais recentemente, é o filme mais atual nesse sentido. E o outro é The Mask e o Live In, que seria a máscara dentro da qual você vive, né? Ambos vocês encontram no YouTube e são filmes que trazem essa temática, com o título em inglês. Eu lembro que me chocou bastante a fala de jovens ali nessa faixa dos 17, 18 anos, um deles dizendo assim: eu não sou pegador, eu não quero ser pegador, esse não é o meu perfil, mas se eu não fizer isso, os meus colegas vão rir de mim. Então eu acabo tendo que ser aquele homem que eu não sou, que eu não gostaria de ser, para me adaptar, né, para conseguir ser aceito num grupo. Então essa é só uma das possibilidades que um homem acaba cedendo pelo receio de não ser aceito no seu grupo. Sim. É aquilo que eu falei, né? Acaba se impondo, né? Porque acaba, inclusive, eu lembro de uma situação na minha adolescência, quando eu disse não para uma garota, ela divulgou e começou a questionar a minha masculinidade. Porque eu tive a afronta de dizer não para ela, né? Poxa, mas que mundo louco, né? Eu tenho que sair contigo porque
senão eu não sou homem, essa coisa, né? Mas, enfim, e isso até hoje, né? Então, ainda acontece, a sociedade ainda, apesar de toda essa transformação, ainda os meios, os colegas ainda influenciam, né? E é sempre aquela mesma coisa, a busca pelo pertencimento, né? Pelo Isso é uma pertencimento. necessidade do humano, né? Isso mesmo. Isso que tu falaste é muito importante, né? Porque Importantíssimo. o ser humano, ele precisa pertencer, né? A mesma autora que eu citei antes, ela cita pertencimento e amor como coisas muito parecidas, né? Se eu não me sinto pertencendo, eu não me sinto amado. Pois é. Né? E no mesmo tempo deve se aproximar a si mesmo a pessoa. Então deve sentir o amor para si mesmo. Então todo mas este jogo é importantíssimo levar, que venha à tona, é isso que eu quero dizer. Sim. Trabalhar. Sim, porque à medida que a gente toma conhecimento de quem tu és, da própria necessidade, daquilo que realmente é importante, e a gente começa a sair da razão para vir para o coração, essas necessidades de se corromper para pertencer, deixa de acontecer, né? Porque não, isso vai contra a minha essência, não quero. E se para pertencer a esse grupo eu tenho que fazer isso, então esse não é o grupo ideal para mim. Eu tenho que sair desse grupo. Tá? E é essas escolhas que a gente tem que aprender a fazer. Mas aí é fazer com o coração, não com a razão. Isso é um aprendizado, isso é um treino constante. É um treino constante. Não é fácil. Sim. Fácil, eu acho que não é fácil, mas vai de dedicação. E à medida que a gente vai sendo sincero consigo mesmo, a gente começa a valorizar as próprias decisões e ver que faz bem. Então fica mais fácil dizer não para muita coisa. E aí a autoestima também vai aumentando, né? Também é isso. A autoconfiança. Autoconfiança, sim. E às vezes começa o quê? Num encontro como o de sábado agora, e aí a gente vai trocando informação. E se tiver alguém interessado em participar, vai ser bem recebido. Graças a Deus. Eu tenho certeza que nesse momento de pandemia em que a gente está precisando muito, né, tratar de diversas questões pessoais que vieram à tona, participar de um grupo como esse é algo muito precioso. Então, homens que estão aqui nos ouvindo, não percam essa oportunidade. Quem está aqui perto, na região aqui de Garopaba, Imbituba, Tubarão, Laguna, participem. Esse é um momento precioso e quanto antes vocês começarem, mais vocês vão evoluir no processo de vocês. É algo que a gente leva para a vida, é algo que não tem preço, né? Não tem preço estar entre homens. Vocês vão aprender a valorizar o ser homem com outros homens. Vocês vão aprender sobre vocês, vocês vão se fortalecer dentro de aquilo que é essencial, que é a emoção. Saber o que estão sentindo, poder falar sobre o que estão sentindo. Né? Então, assim, eu não perderia a oportunidade. Não pode. E tem a questão também, nós temos que ver a questão de que, a partir do momento que nós conseguimos liberar as nossas emoções, vamos assim, organizar internamente as emoções, as questões de saúde física, psicossomáticas, também deixam de existir, né? Então, a busca do autoconhecimento também nos libera do médico. Né? Sim. Tem uma expressão que é muito comum, né? Que é assim, abre o seu coração, abre o seu peito, antes que um cirurgião o faça. Né? Porque é o que acontece. Né? Vai trancando, o que acontece? Infarto, derrame. Mas por quê? Emoções trancadas há muito tempo. Né? Quando, nesses trabalhos, nesses encontros, atividades que se propõem, é tudo busca de uma melhora para todos nós, inclusive da saúde, né? Com certeza, saúde física, né? Sim, com certeza, com certeza. Tu falasse nas questões do coração, né? Os problemas cardíacos, então esse é um dado de fato. A quantidade de homens que morrem por problemas cardíacos é muito maior do que a de mulheres. A quantidade de homens que se suicida é muito maior do que a de mulheres. E a de homens que se acidentam também é maior. Então, tudo isso já nos fala um pouquinho sobre esse universo masculino, machucado,
que Machucado, pode ser, né? Tudo isso pode ser revertido a partir do momento que a gente começa a olhar cada um para dentro de si. Eu não estou querendo dizer que são só os homens que precisam fazer esse movimento, mas todos os seres humanos precisam fazer esse movimento. Porque, como muito bem disse o Eduardo, é questão de saúde, né? Porque está tudo interligado. A gente sabe que a maior parte dos sintomas físicos que a gente tem, eles têm uma relação com o emocional. Então, o nosso corpo é uma máquina que funciona toda junta, né? tudo interligado. Então, tem que... Não adianta ficar tomando remédio para uma coisa que estraga a outra, que estraga outra. Laboratório é remédio, eles querem vender. Laboratório que vende remédio e a medicina hoje é negócio. É simplesmente um negócio. A verdadeira cura, cada um tem que buscar dentro de si, né? E aí vai buscar, de repente, em algumas outras fontes, né? Que nesses grupos a gente acaba trocando ideias e vai orientando. Eu entrei nos guerreiros com uma orientação médica, né? Mas a partir dali, a gama de opções, de tradições, de linha de autoconhecimento, que fui levando para psicologia transpessoal, para o xamanismo, para outras vertentes, a gente vai beber e vai aprender também com esses grupos, né? E vai liberando energia, vai liberando as nossas engrões, vai tomando conhecimento de situações que não são certas, mas toma conhecimento. Eu sei que eu tenho esse ponto fraco, eu tenho que tomar cuidado com isso. E assim vai, né? A gente vai construindo um ser melhor. O maior beneficiado somos nós mesmos. Tem... Cada um e as suas relações, né? Porque a gente se beneficia e o nosso entorno se beneficia. Claro. Isso. E a gente vai contaminando as pessoas que estão em volta. Deixa de discutir por bobagem. Enfrenta o trânsito, pode botar dedo, falar o que quiser. Ele está com problema, segue o teu caminho. Não briga, não entra em atrito. Aceita muita coisa no serviço, enfim. Porque como a gente começa a olhar para si e entender que muitas vezes está reagindo e não agindo, né? Reage automático, então é um gatilho, né? E chamou de feio e briga, né? Quando a gente começa a ver isso, percebe em si, percebe no outro. Então, se o outro está estressado e está meio que provocativo, está meio ácido, está ácido, eu dou um passo atrás, porque eu não quero confusão. Então, se ele está num momento difícil, eu identifico o momento difícil do outro e consigo dar um passo atrás, contar até 3, para não reagir. Não deixa, é o processo dele. Num outro momento, podemos conversar a respeito. Mas a gente começa a evitar o gatilho da discussão, evitar o gatilho do desentendimento. E em casa, enfim, em todos os ambientes. E a vida começa assim, o mar agitado da vida começa a ficar calmo. E a gente fica só boiando na boa, assim, né? Tá sempre calmo. Mas é que eu dou um passo atrás para não brigar, né? Sim. E aí, sim. Muito legal. Então tá, a gente está praticamente finalizando. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, né, um convite final aí para os homens, fiquem à vontade. A melhor mensagem é não deixar passar essa oportunidade, porque é como o trem que passa, às vezes tu tem uma coisa dentro, tu quer, não, mas espera, vou fazer mais adiante, segunda-feira, não, isso não, é sábado mesmo, sábado às 3 horas da tarde, é isso aí. Eu acho que isso é uma coisa simples para mim, a visão que eu tenho é a simplicidade, então digo, vai na simplicidade e venha fazer parte, se quiser, desse círculo dos homens no sítio Aracuã. Como ele já nos falou. Eu repito assim o convite que eu recebi há 20 anos atrás da Mônica, né? Homens, se deem esse presente. E isso ficou na minha cabeça. E de fato, acho que foi o maior presente que eu dei a mim mesmo, a oportunidade de olhar para dentro. E isso faz a diferença em todos os níveis. A diferença na relação em casa com a esposa, com os filhos, a forma de ver o mundo, a forma de ver tudo que nos cerca, né? E a vida está nos convidando e nos empurrando de uma forma acelerada para um precipício, nos empurrando para um precipício. A gente pode dizer, tem duas escolhas. Eu vou deixar me empurrar e cair, sem me opor, ou eu posso dizer, não quero isso para mim e vou
olhar para dentro de mim para ver o que me faz feliz. É. E se entregar. Uma boa oportunidade agora sábado. Teremos outras, mas é assim, né? Quanto mais adia, mais complicado fica. Né? Isso mesmo. Mas enfim, é cada um no seu momento e cada um quando se sentir chamado, né? Se esse tipo de situação ressoa no coração de quem está ouvindo, então dê ouvido a essa situação. É isso que eu diria. E eu, como mulher, vou dizer para vocês, ó, uma mulher que tem um homem trabalhado, que tem um homem que se trabalha, porque esse é um trabalho para sempre, né? Não quer dizer que a gente começou agora e a gente está pronto, porque outras coisas vão surgir. Mas então vamos colocar assim, pessoas que se trabalham, com certeza se relacionam melhor com elas mesmas, com os outros e com a vida. Então todos saem ganhando. Então, não tem por que perder essa oportunidade. Isso mesmo. Não tem por que perder. Tá? Então fica aqui o nosso convite para esse sábado, para vocês participarem, então, às 3 horas da tarde, no sítio Araquã, de uma roda masculina. Agradeço a presença. Eu agradeço por você, agradeço a minha esposa, agradeço o Eduardo, nos vemos sábado. Foi um prazer poder conversar contigo, beber um pouquinho da tua sabedoria. E desejo para vocês muito sucesso, que vocês tenham a oportunidade de compartilhar sempre com mais e mais homens. É isso aí. Tá certo? Isso aí, valeu, obrigado. Valeu. Tá certo. Abraço, brigadão a todos que participaram aí da nossa live. Muito obrigado. E até a próxima, então. Uma boa noite a todos. Até a Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.